Eu estou disposto a reconhecer qualquer coisa que eu tenha feito, qualquer coisa. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos falar sobre um caso bem polêmico que vocês pediram muito, o caso envolvendo o ator e diretor da Globo, Márcio Smelling. Mas antes, vale a pena lembrar que se você gosta de ver análises dessa forma, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui. Curte e compartilha esse vídeo. E se você quer treinar sua linguagem corporal e melhorar a cada dia, me segue lá no Instagram, que nós temos treinos diários. É @metaforando.vitor, me segue lá. Sem mais delongas, vamos entender esse polêmico caso envolvendo o ator e diretor Márcio Smelling. Acontece que, recentemente, o ator e humorista e diretor do núcleo de comédias da emissora Globo, Márcio Smelling, teve o seu nome envolvido em uma grande polêmica. Basicamente, algumas denúncias foram feitas do ano de 2009 para o ano de 2020, envolvendo o nome de Márcio Smelling, onde ele supostamente teria abusado psicologicamente e até mesmo sexualmente de funcionárias da Globo. E agora, no finalzinho do ano de 2020, foi ao ar uma matéria pela revista Piauí, que colocou ainda mais foco nessas acusações contra Smelling. Segundo a reportagem assinada pelo jornalista João Batista Júnior, 43 pessoas foram ouvidas, 2 delas se dizem vítimas de assédio sexual, 7 de assédio moral e 3 dos 2 tipos de assédio, moral e sexual. Elas alegam ainda que Márcio Smelling era um diretor e um chefe muito abusivo que usava da sua posição em troca de favores. A matéria teve uma grande repercussão principalmente depois de um relato da atriz e também humorista Dani Calabresa. Dani Calabresa, inclusive, já comentava sobre esse caso há um bom tempo, desde ali do final de 2019. Em seu relato, Dani afirma que, durante uma reunião em 2017 com roteiristas do programa Zorra Total, Márcio Smelling teria tentado beijar a atriz 2 vezes, contra a sua vontade. Uma primeira vez teria sido no palco, quando eles estavam cantando no karaokê, e a segunda, conforme ela diz, foi após a atriz sair do banheiro. Smelling teria segurado os braços dela com uma mão e puxado a cabeça dela com a outra mão para tentar beijá-la. Dani diz ter virado o rosto, mas Smelling teria conseguido lamber o rosto dela e tirado o pênis para fora da calça. Após toda essa polêmica, Márcio Smelling deu uma entrevista para o UOL, onde ele categoricamente nega essas acusações, dizendo que o relato composto na matéria da revista Piauí é uma narrativa fantasiosa. Ainda nessa mesma entrevista, o Márcio Smelling diz que está interpelando Dani Calabresa para entender de onde foi que ela tirou todas essas acusações e toda essa situação, porque, segundo ele, não foi isso que aconteceu. Nosso objetivo hoje é analisar alguns trechos críticos dessa matéria e das falas do Márcio Smelling, quando ele foi entrevistado pela UOL, para tentar entender os principais comportamentos emocionais que ele pode ter experienciado ali. Lembrando, gente, como eu falo em todo vídeo, esse vídeo não é um julgamento, não estamos aqui dizendo quem que fez, quem que não fez, o que deve acontecer, o que não deve, isso fica a cargo da justiça. Esse vídeo é uma análise de linguagem corporal feita por um especialista na área, é uma tentativa de compreender o que está acontecendo, e é só isso. Vamos então a alguns desses trechos, acompanha aqui. Em alguns comportamentos seus, ele se traduziu em forma de assédio, em atitudes práticas, ele poderia ser traduzido como assédio por essas mulheres? Nunca ninguém me falou, ou chegou para mim, ou se queixou que eu estava assediando alguém. Hoje eu vejo diferente. Em atitudes práticas, ele poderia ser traduzido como assédio por essas mulheres? Primeiro conseguimos ver F1, medo, pelo ouvinte, mais 5. Nunca ninguém me falou, ou chegou para mim. B2, gestos sem abrangências, se comparados com a linha de base anterior do ator, que tende a fazer gestos abrangentes quando verbaliza algo que sente confiança. E C2 mais C3. A pergunta não é respondida de forma direta pelo ator. Nunca ninguém me falou, ou chegou para mim, ou se queixou que eu estava assediando alguém. Hoje eu vejo diferente.
A gente falou aqui da diferença de abrangência de gesto, né? Quando ele estava falando, em outros momentos ele tem uma abrangência, e nesse momento que ele vai afirmar algo, os gestos dele não estão tão abrangentes. Esses critérios podem ser observados nos artigos Movement with Precise Meanings, do Paul Ekman, com Wallace Friesen, e também no livro Telling Lies, de Paul Ekman, que basicamente mostram pra gente que quando temos uma alteração na linha de base comportamental não verbal, pode ser que ali a pessoa tenha ali um indício de dissimulação. A resposta que eu mencionei, onde ele não fala de forma direta, também ocorre em outro momento, esse mesmo tipo de resposta, quando ele diz: alguém pode ter essa leitura. Hoje, eu olho para comportamentos que eu tive, flertes dentro do trabalho, e vejo que alguém pode ter essa leitura. Respostas não feitas de forma direta, quando um questionamento é feito de forma direta, podem ser vistas como afastamentos verbais. Um afastamento verbal é justamente como o nome diz, é uma tentativa do mentiroso de se afastar. Lembrando que eu não estou afirmando que o Marcius Manley é mentiroso, estou explicando uma teoria. Basicamente, no artigo The Voice of Deception, do Luiz Carlos Zanoli, é observado quais as principais ferramentas utilizadas pelo mentiroso quando ele quer gerar uma veracidade ou transmitir a ideia de que ele não é culpado. E uma das principais ferramentas é justamente o afastamento verbal. É não responder de forma direta aquilo que foi perguntado, mas sim responder dando a volta e estando ali à margem do que foi perguntado de forma direta, porque assim, ele não vai fazer uma negação direta, né? Tipo, você fez isso? Não, eu não fiz isso. Dificilmente um mentiroso vai responder assim, né? Quando ele dá a resposta direta, ele pode acabar se entregando ou acabar dando mais sinais não verbais. Então, uma ferramenta muito praticada pelos mentirosos é dar a volta, né? Responder de uma forma mais afastada. Você fez isso? Veja bem, isso que está sendo perguntado é uma questão muito pertinente, é uma questão muito difícil e é bem complicado mesmo. Tem várias situações, eu tive ali vários momentos que eu me arrependi muito do que eu fiz. Percebam que eu falei, mas em nenhum momento eu falei se eu fiz ou se eu não fiz o que está sendo perguntado. Esse tipo de estratégia é muito praticada por dissimuladores. É preciso que os casos venham, apareçam. A U20, observável ali pelo músculo risório esticando lateralmente o canto dos lábios, medo, gagueira repentina ou dificuldade verbal. E se aparecer qualquer caso... Aumento no volume vocal e medo novamente. E se... Todos esses sinais nos indicam um aumento de ansiedade nessa afirmação que ele está prestes a falar. Ou seja, na opinião dele, provavelmente vem algo muito difícil de ser afirmado. Que eu tenha assediado alguém, ou que eu tenha passado do limite com alguém, ou que eu tenha sido inconveniente com alguém. Aumento no fluxo de piscadas. Isso pode ser observado como uma não visualização, ou B5, o critério do protocolo SCANS. Quando a pessoa pisca muitas vezes, isso em estudos de semiótica, como por exemplo falado no livro O Corpo Fala, ou até mesmo em What Everybody's Saying, do Joey Navarro, pode ser visto como uma tentativa de não ver aquilo que está sendo falado, né? A pessoa inconscientemente não quer falar aquilo, não tem coragem de verbalizar, de visualizar, então para ela conseguir falar é muito mais comum ela aumentar o fluxo de piscadas ou até mesmo dar uma piscada mais longa enquanto ela está falando aquilo que é desconfortável para ela. C3. Essa afirmação de Mellin soa como uma potencial incoerência narrativa, pois ele afirma que se aparecer qualquer caso que... E se aparecer qualquer caso que eu tenha assediado alguém, ou que eu tenha passado do limite com alguém, ou que eu tenha sido inconveniente com alguém. Isso já é observado no protocolo SCANS como exagero, né? Geralmente exagerar pode ser feito pelo mentiroso para passar ainda mais credibilidade, né? A pessoa fala, olha, nunca, jamais eu menti em toda a minha vida, mas nem quando eu era pequeno, jamais menti. O mentiroso pode fazer isso para dar uma imagem mais positiva. Então, além do exagero, ele diz aqui que se aparecer qualquer caso, ele vai reconhecer. Primeiro que ele não delimita, né? Se aparecer qualquer caso, o quê? Que for confirmado na justiça. Se aparecer qualquer caso, o quê? Qualquer denúncia. Além do afastamento verbal, é uma potencial incoerência narrativa, porque já estão aparecendo vários casos sobre ele, várias denúncias sobre ele, certo? Até o momento não se tem conhecimento de ter ali uma denúncia que foi comprovada, foi gerada uma sentença em cima dela, mas nós temos vários casos aparecendo, né? Uma fala crítica, uma fala curiosa. Inclusive, muito antes dessa reportagem da Piauí, já houve casos registrados pela própria UOL em 2019, conforme essa matéria mostra pra gente. Uma outra potencial incoerência narrativa que essa mesma matéria da UOL nos ajuda a entender é uma fala do Marcius Mellin, onde ele basicamente diz que o correto seria a advogada desses casos que o Mellin está sendo acusado, a doutora Mayra Cota, levar o caso para a justiça, tratar essas situações de forma burocrática e não midiática. O importante, eu queria dizer isso diretamente para a doutora Mayra Cota, que me acusou, que é uma advogada. Uma advogada devia ser a primeira pessoa a acreditar na lei e não buscar justiça pela imprensa.
Esse apontamento levantado por Mellen sobre a doutora Mayra Cota poderia dar a entender que a advogada e as mulheres do caso estariam apenas querendo chamar a atenção da mídia e não fazer justiça. Porém, nessa mesma matéria da UOL, vemos que uma série de atrizes da Globo já havia denunciado Mellen para o próprio serviço de compliance e reclamações da emissora. Sendo assim, o fato da advogada e algumas mulheres terem tornado o caso midiático poderia ser para conseguir, dessa forma, alguma atenção e, de certa forma, conseguir a justiça, né? Sendo que, conforme a matéria da UOL, há um ano atrás elas já tinham relatado e, pelo que dá a entender, nada tinha acontecido, até faria sentido esse caso ser tornado público e ser levado à mídia. Mas, obviamente, não exclui a possibilidade levantada pelo Mellen de que, sim, o certo seria tratar juridicamente e não tornar midiático. A gente só está tentando entender aqui a situação por meio de alguns dados. Nesse trecho aqui, o Márcio Mellen fala sobre o caso ter sido levado à imprensa. A justificativa que ela usa de que as vítimas teriam medo de se expor, as vítimas estão expostas. E Mellen, nesse trecho, ainda dá, inclusive, um comentário ali sobre como teria sido o comportamento de supostas vítimas. Mais de uma vez, Mellen faz afirmações similares a essa, especialmente quando ele fala sobre a Dani Calabresa, dando a entender que se algo tivesse realmente acontecido entre ele e Dani, seria impossível que a atriz ficasse todo esse tempo tratando ele normalmente e não contando pra ninguém. É impossível aquilo ter acontecido e a gente ter, durante 2 anos a partir dali, a relação que a gente teve de amizade, de carinho, de parceria profissional, como se nada tivesse acontecido. Porém, 2 estudos podem mostrar pra gente uma linha contrária dessa justificativa levantada pelo Mellen. São 2 estudos que justificam a ideia de que, mesmo sendo abusada, uma mulher pode continuar na sua rotina de trabalho sem contar para os outros pelo que passou. O estudo Too Ashamed to Report mostra que ao menos 13% das vítimas de abuso sexual se sentem muito envergonhadas e até mesmo culpadas e não se sentem encorajadas a relatar o caso. E conforme as estatísticas do Instituto NSVRC, em 2018, apenas 25% de todos os crimes sexuais cometidos contra mulheres foram reportados por elas à polícia. Por esses dados, seria possível presumir que Dani Calabresa poderia ter passado por isso e se sentido envergonhada demais para relatar o caso. Mas lembrando que eu estou trazendo apenas dados para essa situação e não dando uma martelada final, fechou? Nesse trecho, Mellen fala sobre ter traído a sua mulher e também chora. Mulheres, amigas, que se dispuseram a me ensinar. Minha ex-mulher, cara. Eu traí ela várias vezes. Foi muito doloroso para mim. Nesse momento, inclusive, muitas pessoas se questionaram se o choro do Márcio Mellen tinha sido real ou algo encenado, uma vez que o próprio é um ator. Vamos dar uma olhada então. Ele apresenta uma quebra de contato visual, pausas verbais longas demais, chegando até mesmo a gerar um grande silêncio. Se dispuseram a me ensinar. Minha ex-mulher, cara. E expressões emocionais aparentemente em alta intensidade de contração muscular na face. Tais critérios podem ser observados no artigo Crocodile Tears, Facial, Verbal and Body Language Behaviors Associated with Genuine and Fabricated Remorse como mais recorrentes em remorsos forjados ou expressões emocionais de tristeza falsa. Inclusive a pausa prolongada durante uma expressão facial de tristeza posada, uma expressão falsa, uma expressão forjada, é muito mais comum porque o mentiroso cria ali uma forma de buscar na memória o que ele tem que falar, um roteiro que ele tem decorado, ou até mesmo a pausa utilizada para ele ver como que as pessoas estão reagindo ao que ele está falando, chamado de facial feedback, se os outros estão ou não acreditando na história dele. Então, essas pausas são muito comuns de ocorrerem numa narrativa forjada, numa expressão de tristeza forjada. E conforme as pesquisas de perfilamento facial, também previstas no protocolo SCANS, entendemos que um comportamento facial genuíno, uma emoção genuína, tem o seu ápice de contração em até 1 segundo, 1 segundo e meio, e depois vai se desfazendo. Já falei sobre isso num caso de análise de uma macroexpressão de tristeza, o vídeo do Pyong Lee, pode clicar aqui no card se você quiser entender mais sobre isso. Mas via de regra, quando a pessoa fica muito tempo com a expressão na cara, por muitos e muitos segundos, com essa expressão, ela pode estar querendo te passar a ideia de que ela é uma pessoa muito triste, mas uma expressão genuína tem o ápice de contração e depois esse ápice vai se desfazendo. Inclusive a questão da gargalhada também é explicada nesse vídeo do Pyong aí que eu falei. E o Márcio Mellen fica com aquela contração na região interior do músculo frontalis por muito tempo, Ele fica lá um baita tempo, o que poderia nos ajudar a compreender essa situação
emoção como um F5, um comportamento facial forjado. E lembrando também que existe o processo de indução emocional, conforme falado ali em Unmasking the Face. A pessoa pode se concentrar tanto numa expressão que ela acaba fazendo o processo de fora para dentro. Ela faz a emoção gerar de fora para dentro. Então ela fica se concentrando na cara de tristeza, fica na cara de tristeza que ela vai acabar ficando triste. Isso é uma técnica muito utilizada inclusive por atores. Eles se concentram na sensação corporal para emular aquela emoção. Mas não significa que eles estão tristes realmente com aquilo que está acontecendo. Nesse trecho do choro dele é possível observar duas microexpressões genuínas de medo, aqui e aqui, caracterizadas pelo ouvinte. Também observamos duas microexpressões de nojo. Nojo e medo têm a sua relação com a emoção Detection Apprehension, que é considerada como medo de ser pego mentindo. Nojo e medo também têm uma relação de retroalimentação, conforme explicado por Ian Miller no livro Anatomy of Disgust. Basicamente, quando eu sinto nojo e medo, eu posso estar me antecipando para algo que eu tenho certeza que vai dar errado. O medo é aquela sensação de prevenção. Caramba, pode ser que eu me dê mal. E o nojo é a certeza que eu vou me dar mal, tomara que eu não me dê tão mal. Por exemplo, eu acho que eu vou pisar num cocô, tomara que eu não suje muito meu pé. Então essa é a relação explicada, possivelmente quando tem uma emoção de medo seguida de uma emoção de nojo. Inclusive, boa parte do comportamento facial do Mellin durante seus relatos é a microexpressão de medo. Conforme explicado por Paul Ekman no livro Telling Lies, microexpressões de medo em sequência, num curto espaço de tempo, podem ser associadas ao comportamento também de Detection Apprehension, que é o medo de ser pego mentindo. Lembrando, não estamos afirmando nada. Nesse momento, a jornalista lhe faz uma pergunta crítica. Márcios não responde de forma direta à pergunta e ainda retoma a sua narrativa usando como referência sua última frase. É muito doloroso para mim. Ele ainda repete mais uma vez a frase. Você pode falar que atos foram esses que você hoje reconhece como errados e que você reavaliou? É muito doloroso para mim. Isso pode ser considerado um S2, uma manobra evasiva verbal. Mais uma vez, é uma estratégia muito utilizada pela pessoa que está dissimulando, porque ela prefere não responder de forma direta. Tem aqui uma questão aqui contextual também, né? Se ele já está entrando na situação na justiça, se ele já vai estar interpelando a Dani Calabresa, ele responder mediaticamente de forma direta poderia também não ser uma abordagem muito inteligente do ponto de vista jurídico, né? Mas aqui não é análise jurídica, eu estou só comentando um fato que aconteceu aqui. Novamente, uma pausa verbal, como ele já havia feito ao dizer é muito doloroso para mim. É muito doloroso para mim. Juntamente com ao 20 mais 5 mais 1 mais 2, medo e uma inspirada funda. Para mim. Aumento no ritmo das negações de cabeça, aumento no fluxo de piscadas, e conforme o artigo Blinking During and After Lying, feito pelo professor Albert Frisch, nos mostram, pode ocorrer um aumento no nível de ansiedade. E uma das respostas psicofisiológicas associadas a isso, quando uma pessoa está mentindo e sente ansiedade, é aumentar o fluxo de piscadas padrão dela. Isso pode ocorrer também. E V2, sua voz fica momentaneamente mais aguda. Só me interessa a verdade. Elevação do pitch vocal, né, pode ocorrer por conta da emoção de medo. Vários hormônios, como por exemplo a adrenalina, acabam contraindo as nossas musculaturas, as nossas pregas vocais, e a voz pode ficar um pouquinho mais fina nesse momento também. Esses comportamentos também podem ocorrer durante a dissimulação, quando alguém está mentindo. Após dizer só me interessa a verdade, o que pode ser visto como uma frase de afastamento verbal, porque ele não fala qual é a verdade, ele pontua com a palavra agora. Agora. E em seguida faz medo. E curiosamente vemos que após todos esses sinais e pausas, ele até agora não respondeu a pergunta feita sobre quais atos ele teria praticado. Essa não é uma resposta direta, ou seja, estamos vendo mais uma vez um afastamento verbal. Pode falar que atos foram esses que você hoje reconhece como errados e que você reavaliou? É muito doloroso para mim ter que sentar com a minha mulher e contar, porque só me interessa a verdade. Agora, então eu sentei com a minha mulher e contei tudo que eu tinha feito. Tudo que poderia significar para ela uma traição, mesmo um flerte não realizado, eu contei. Nesse trecho, Mellin diz o que eu acho sobre os meus erros para poder justificar-se sobre seus comportamentos. O que eu acho a respeito dos meus erros? Porém, mais uma vez, ele não responde de forma direta o que é perguntado e muito menos a pergunta que ele mesmo se faz, né? O que eu acho sobre os meus erros. Em vez disso, ele diz, eu era ator e autor, amigo dos meus amigos. Eu entrei ali, eu não era gestor, eu não sou administrador de empresa, eu não apresentei na Globo currículo de MBA, eu entrei ator e autor, colega dos meus colegas. Ele ainda repete várias afirmações similares, dizendo que eram todos uma grande turma. Era continuar sendo amigo dos meus amigos, vivendo numa grande turma.
Isso pode ser visto como um potencial S3, uma manutenção da aparência. S3 é o código descrito pelo protocolo SCANS quando uma pessoa que está dissimulando tenta parecer alguém honesto, tenta dar a imagem de alguém positivo, né? O mentiroso ele pode adotar uma estratégia de parecer alguém muito positivo, ele pode te apresentar uma imagem muito bacana, muito legal para que você olhe para ele e pense, caramba, esse cara com essa imagem não poderia ter feito isso que está sendo falado, parece um cara tão bonzinho, porque sim, essa é uma das principais linhas que o mentiroso trabalha, como por exemplo, Suzane von Richthofen na sua primeira entrevista ao Fantástico, se vestiu ali com pijama, roupinha infantil para dar a ideia de que era apenas uma garotinha de família. Nesse trecho, após ouvir as acusações, Mellin rebate dizendo que isso não existe. Mas reparem como ele passa boa parte justificando e contando outras histórias e saindo da pergunta feita. Ele chega até mesmo em outro assunto falando sobre como ele teria sofrido ofensas de outras mulheres dentro da empresa. Então, nada explica esse comportamento, isso não existe. Como não existe a minha ida para dar uma conferida na Dani de roupão. Assim, tem um monte de mentiras aí. Eu queria que essas pessoas aparecessem. Para dizer, não aparecessem de público expostas. Eu queria que as pessoas fossem à justiça. Por exemplo, tem 2 pessoas, só para exemplificar, tá? 2 pessoas que hoje lideram esse grupo que está contra mim, 2 que me apelidaram quando eu fui crescendo dentro da TV Globo, me apelidaram de negrinha insolente. Ele sai tanto da pergunta feita que novamente verbaliza situações que teriam sido negativas para ele. E por que ele fala tanto, né? Fala sem parar, sai dando várias justificativas e vai parar em outras histórias? Bom, alguns pesquisadores como a Pamela Maier, do livro Lie Spotting, ou até mesmo a Vinod Sapir, do método Scientific Content Analysis, mostram o mentiroso odeia o silêncio. Ele prefere preencher as lacunas de silêncio com palavras, com histórias, porque basicamente assim não daria tempo para os seus interlocutores desconfiarem que ele está mentindo. Quanto mais ele fala, né? Geralmente um mentiroso, quanto mais fala, maior a capacidade dele de manipulação sobre os seus interlocutores. Reparem que, mais uma vez, a jornalista bate de forma específica na pergunta. Ela está tentando delinear ali, especificar quais são os atos que o Marcius Mellin diz que se arrepende, né? Ela quer saber o que ele está falando ali. E lembrando, como eu já falei lá atrás, se isso for uma estratégia jurídica, faz sentido, né? O jurídico dele fala, não comenta nenhum ato, não especifica mediaticamente, vamos falar sobre isso na justiça. Faz sentido. Mas a gente está tentando avaliar aqui, não juridicamente, mas sim o quesito de espontaneidade. Pode ocorrer quando alguém está falando a verdade ou quando alguém está dissimulando, que ocorre o contrário, geralmente a manipulação dos dados. E lembrando que também não estamos afirmando nada de ninguém aqui. Como eu disse, então, a jornalista pergunta novamente e como resposta, Marcius Mellin faz o quê? Mais uma vez, vai para outros pontos, vai para outra história de 2 amigas, pode ser visto como mais uma vez um afastamento verbal. Se envolver com alguém, ainda que chefe, se há consentimento, não é um erro. Mas o que você considera erro? O que foram esses erros que você está disposto a reconhecer? Eu queria que você fosse mais específico. Sim, hoje eu acho que mesmo com consentimento, eu não deveria ter me envolvido. Eu tenho 2 amigas que me mandaram, uma me mandou uma palestra sobre o Joseph Campbell e uma me mandou um episódio de uma série chamada Girls, que explica como funciona na cabeça da mulher uma relação dentro do trabalho, mesmo com consentimento. E aquilo foi uma iluminação para mim, porque eu não enxergava por esse lado. Até que então ele decide recitar passagens de um texto que são ali bem críticas, bem curiosas. Nesse momento todo ele ainda não respondeu a pergunta que foi feita de forma direta, né? E ela fala assim, é muito difícil para um homem ser acusado de abuso e assumir que em algum momento pode ter sido abusivo. Enquanto ele recita as passagens desse texto que ele separou ali, podemos ver microexpressões de medo na face dele, manipulação, gestos pacificadores e pausas verbais. Basicamente se encaixam naquele mesmo comportamento que a gente viu na outra situação, de uma suposta, uma pseudo-reação forjada de tristeza. E então o texto dele tem uma passagem super polêmica. Essa passagem que ele recitou nesse contexto, além de ser vista como um potencial S3, uma tentativa de dar uma imagem bacana, né, uma boa manutenção da aparência, é no mínimo uma passagem potencialmente incoerente. Vamos observar o seguinte, ele é questionado para especificar sobre quais comportamentos impróprios ele reconhece que teria tido para com as mulheres, uma vez que ele está sendo acusado de ter cometido abusos. Em resposta, ele, Marcius Mellin, escolhe recitar uma passagem de texto que diz, ipsis literis, que a maioria das pessoas que cometeram um abuso são pessoas boas. Por que a gente acha que pessoas abusivas são pessoas más? Mas a maioria das pessoas que cometem algum abuso são pessoas boas, que fizeram coisas ruins. E pessoas boas fazem coisas ruins. E você não é o que você fez.
Isso é algo, no mínimo, muito questionável. Resumo da nossa análise aqui, então. De forma geral, podemos dizer, com base em nossa análise sobre o material, que o estilo verbal de Márcio Smelling é afastamento verbal. Ele tem também um estilo bem evasivo e indireto, com potencial atenção em realçar positivamente a própria imagem, trazendo repetitivamente a mensagem de que tudo era brincadeira, tudo era alegria, no local onde supostamente teriam ocorrido os abusos. Ele praticamente não verbaliza de forma direta, descritivamente, o que são os atos que ele diz ter se arrependido, mesmo quando é confrontado diretamente com essa pergunta. Seu comportamento emocional é majoritariamente de medo e nojo, e por fim ele tem um estilo de linguagem corporal que se altera em momentos críticos, como por exemplo os gestos que são abrangentes e de repente ficam um pouco mais próximos, ou até mesmo um aumento de piscadas em perguntas e respostas críticas. Bom pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, compartilha esse vídeo, já se inscreve no canal caso não seja inscrito. A gente se vê então no próximo vídeo, valeu!